Bora se amar, minha amiga, vamos se cuidar. Doutor, Adriana, temos mais uma afirmação, a gente vai colocar no vídeo para a gente poder saber aí se é mito, é verdade, mas é interessante, né, como às vezes as pessoas criam afirmações ou escutam o vizinho e passam também, né, a afirmar coisas que não são reais. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, né, para a gente desmistificar um pouquinho e falar de fato, né, quais são os cuidados, o que acontece e o que não acontece. Por exemplo, mais uma afirmação, olhem só. Você emagrece bem mais nos 6 primeiros meses após a cirurgia. Isso procede, doutor? Procede, é verdade. Existe no primeiro mês de pós-cirurgia bariátrica uma média de emagrecimento em torno de 7 a 10% do peso inicial. No segundo mês, o paciente chega até em torno de 15% no segundo para o terceiro mês. No sexto mês, ele já teve uma perda em média em torno de 20% do peso inicial. Então, realmente, a perda de peso na fase inicial, ela é mais acentuada, ela é mais rápida. Depois ela vai ficando mais lento e a maioria dos pacientes atinge o menor peso em torno de 1 ano e meio a 2 anos após a cirurgia bariátrica. Perfeito. A Tuane. Tati, por que dizem que muitas pessoas depois da cirurgia ficam mais depressivas? Olha, Tati, assim, a minha observação é o seguinte, né? É um pouquinho do que o doutor Admar estava falando antes, em relação à expectativa que se coloca na cirurgia. Que foi o que o doutor também falou no início da entrevista. É operado o órgão, né? O intestino, mas não é operado a cabeça. E aqui, a gente tem que tomar cuidado aqui também, né? Então, a gente, né, em equipe, quando a gente conversa, a gente sabe que a gente está, claro, em primeiro lugar, a gente quer melhorar a saúde, né, desse indivíduo. Agora, um problema, o desemprego, né, problema familiar, essas coisas vão continuar. Então, às vezes, eles colocam tanta expectativa em cima, né, é claro que a cirurgia vai trazer, sim, uma qualidade de vida infinitamente melhor. A questão da autoestima. Né? Autoestima. Eu acredito sim que a pessoa ela fica um pouco, por exemplo, até na busca de um emprego, isso melhora, porque ela não é porque ela é magra, é porque a autoestima melhora. Então ela se coloca, às vezes, de uma maneira, né, melhor, enfim, ela se expõe mais. Se posiciona, né? Mesmo. Exatamente. Né? Agora, aí às vezes existe então isso, né? Não muda a vida da forma como a pessoa imaginava, na expectativa que ela tinha. Mas também a gente ouve muito dos pacientes o seguinte, que antes ele não se achava atraente, não se achava, enfim, interessante. Então ele tinha que ser o engraçado, ele tinha que ser o agradável, né? E aí depois quando ele emagrece, ele passa a ser ele. E às vezes as pessoas ao redor falam, nossa, ele mudou, depois da cirurgia ele está triste, ele está deprimido, mas não é, né? Realmente ele muda, pode assim mudar o comportamento. Mas é que, às vezes, antes, aquele comportamento que a pessoa tinha quando ela era obesa, que não era, às vezes, o que ela era de verdade. Então, existem essas duas situações, né? Temos um pouquinho agora a questão das contraindicações, né, doutora? A gente tem uma tela também, a gente vai colocar no vídeo. Limitação intelectual significativa. Pacientes sem suporte familiar adequado, quadro de transtorno psiquiátrico, doenças genéticas. Por exemplo, doutor? Você pode ter algumas situações em que o paciente tem realmente a contraindicação. A gente pode até acrescentar a isso um paciente que tem uma cardiopatia muito grave e ele não tem um coração que suporte uma cirurgia dessa complexidade. Você pode ter outro paciente que tem, além da obesidade, uma cirrose hepática grave. Esse paciente ele vai precisar até de um transplante de fígado e não de uma cirurgia bariátrica. A cirurgia dura em torno de quanto tempo, doutor? 1h30, em média. Você pode ter um pouco menos ou um pouco mais, até de 2 horas. Mas é longa, né? É bastante... Isso é o tempo de cirurgia. Agora, se você for computar o tempo que ele ficou anestesiado até começar a cirurgia, e depois quando você termina a cirurgia até ele acordar, às vezes pode chegar até um período de 3 horas, esse procedimento. Mas você tem algumas situações, sim, que o paciente não pode ser operado. Se ele não tem esse suporte familiar, isso já realmente é um problema.
você tem que ter um suporte familiar, você tem que ter pessoas que vão te ajudar no pós-operatório, que é o ideal, mas não é uma contraindicação absoluta, ela é uma contraindicação relativa. Existem outras patologias ou transtornos psiquiátricos ou pacientes dependentes de álcool ou droga. Esse paciente, antes de partir para uma cirurgia bariátrica, ele vai tratar esse componente psiquiátrico, ele vai tratar essa dependência. E uma vez melhorando, uma vez tendo alta e autorização do seu psiquiatra, ele vai ser operado. Então, hoje, muitos pacientes são acompanhados com o psiquiatra e o psiquiatra ele autoriza, ele libera o paciente para a cirurgia bariátrica. Então, se existe esse transtorno psiquiátrico, ele vai primeiro tratar isso para depois operar, porque realmente ele tem que estar numa situação bem equilibrada para fazer a cirurgia bariátrica. Então, existem contraindicações absolutas, mas contraindicações relativas, temporárias, que você consegue melhorar esse paciente, principalmente, e é fundamental, a equipe multidisciplinar, né, que vai atuar nesse indivíduo. Rosi participou conosco, Rosi Guedes. Tati, eu fiz há 9 anos a cirurgia bariátrica e estou muito feliz. Sou outra mulher. Obrigada, viu, meu amor, pela participação, por poder compartilhar conosco. E a gente tem também aqui uma telespectadora, Adriana Marques. Olha o que ela diz, Adriana. Ela escreveu assim, tá lá no Instagram. Adriana Passos, você foi um anjo na minha vida. Equipe médica nota 10. Sou bariátrica há 3 anos. Tive uma hemorragia pós-cirúrgica. Em menos de 36 horas precisei voltar para o centro cirúrgico. Foram momentos difíceis, mas tenho certeza hoje que valeu a pena. A cabeça tem que mudar também, Tati. Hoje sou uma outra pessoa, com novos hábitos e sem diabetes. Ela conclui, o que é melhor ainda. Beijo. Ai, que bacana, gracinha. né? É. Obrigada, viu, Adriana, Adriana, né? Adriana. Pelo Xará. recado aqui, viu? E é interessante, né, doutor, como muda mesmo, né, a vida da pessoa e às vezes problemas que ela tinha antes desaparecem ali com a cirurgia. Não, é impressionante. Eu costumo falar que hoje, na sala de espera de quem faz a cirurgia bariátrica, hoje nós temos uma energia muito boa, um alto astral muito bom. E você está atendendo o paciente, você está ouvindo aquelas gargalhadas, às vezes, na sala de espera, de um paciente já operado, falando com outro candidato à cirurgia e estimulando isso, essa mudança de comportamento, exatamente por essa melhora na qualidade de vida. Então, realmente, nós, cirurgiões bariátricos, hoje, nós estamos vivendo essa mudança e essa melhora da qualidade de vida e essa satisfação que realmente ela é muito importante, muda a vida da pessoa. A gente viu também no depoimento, né, essa questão de mudar os hábitos alimentares e a atividade física. É interessante como todos os médicos, né, afirmam a importância da atividade física, como é importante a gente se mexer e mesmo assim a gente tem mais da metade da população brasileira sedentária, né? Nós abordamos isso recentemente no nosso programa. Se a gente pensar em mais da metade da população, é muita gente. E é interessante e um pouco intrigante pensar, né, Adriana? A gente sabe que a atividade física traz muitos benefícios, mas por que então mais da metade da população não pratica nenhuma atividade física? E aí tem também, né, aquele questionamento, Tati, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas será que se você não reorganizar a sua agenda, você não vai conseguir um tempo para você cuidar de si mesma? Porque se você não tiver saúde, como é que você vai cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho? Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso e mudar a nossa atitude. Não adianta só falar, né? A ação, a execução tem que acontecer. Mais de metade da população é sedentária. E a gente sabe a importância também na atividade física dentro desse processo de emagrecimento. Antes da cirurgia, depois da cirurgia, para a gente manter o peso, com a reeducação alimentar. E por isso a gente convidou também um grande colaborador da nossa emissora e do Mulher.com, o Euler, para falar sobre isso. Olha só. Olá, Tati. Boa tarde, tudo bem? Sobre o treinamento físico, a sugestão que eu faço para quem fez a cirurgia bariátrica e está apto e quer reduzir e depois manter as condições de composição corporal é justamente a maior variabilidade de treino possível, ou seja, trabalhar várias capacidades físicas em curtos tempos. Todo mês trocar o treino, iniciando ou por uma fase hipertrófica, para uma fase mais aeróbia, mas o importante é que você faça essas oscilações de capacidade física para que você, primeiro, ganhando massa muscular, ganhe também aumento de velocidade e metabolismo basal
e também na fase aeróbia, dentro de uma zona de limiar de frequência cardíaca que otimize esse gasto calórico aí, ou então oxide essa gordura que está estocada no organismo. E aí a gente garante ter o sucesso do treinamento e manutenção de composição corporal, aliando sempre a uma avaliação física constante, e aí a gente garante qual que está sendo o grande benefício dessa composição corporal. Fechado? Fechado! E quantas medalhas, não? Lê do céu! Quando crescer, quero ser igual a você, meu amigo. E o tanto de medalhas, você reparou em casa, minha amiga? Você viu lá? E a gente percebe a alegria, né, dele poder também colaborar com o nosso programa e fazer questão de mostrar aquela medalha. E você que está em casa, também, você merece ganhar, né, uma medalha, mas você tem que fazer para merecer. Então, tome essa atitude a favor da sua saúde. E não faça porque eu estou pedindo. Ai, Tati, eu gosto do programa, eu gosto de te assistir, eu vou fazer porque você está falando. Não, não faça por mim. Faça por você. Viu? Pensa nisso. Interessante, né, doutor? Como de fato tem que ser esse conjunto, né? Para a gente depois manter o resultado. Exato. Não pode abandonar isso e não pode achar que você, depois de um procedimento desse, como a cirurgia bariátrica, você vai poder comer o que você quiser, à vontade, não ter atividade física, não. Então, você vai ficar naqueles 20% que tem a recidiva da obesidade. Tem que ter responsabilidade e força de vontade, né? Então a gente, né, sempre alerta, né? Então, esse preparo, né, pré-operatório e aproveitar, olha, então já que é opção, né, que realmente tem essa decisão, né, de eu vou fazer a cirurgia, aproveitar para realmente mudar comportamento, né? Então, a gente observa que aqueles pacientes que realmente incorporaram novos hábitos, eles passam a esse, por exemplo, esse depoimento da Adriana, que a gente né? recebeu, né? Assim, olha, eu sou mais feliz, né? O diabetes foi embora, né? Eu consigo me manter num peso saudável, enfim. Então, é essa busca, em primeiro lugar, da saúde, né? E estar mais feliz, né? Eu vou até mandar beijo de novo. A gente recebeu aqui a participação da Adriana Max, que fez a cirurgia, né? Inclusive já deixou diabetes para lá, que coisa boa. A Rosi Guedes também disse que há 9 anos fez a cirurgia, está super feliz. Tem uma dúvida, doutor? A Natália mandou aqui, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. Ela comentou em relação ao famoso balão no estômago. O senhor poderia tirar as dúvidas? É muito diferente da cirurgia bariátrica? Quais são, né? O que difere um procedimento do outro e o resultado do balão, o famoso balão no estômago, né? Isso, o pessoal balão comenta gástrico. Popularmente. Exato. O balão gástrico, ele é um procedimento endoscópico, é um tratamento endoscópico para a obesidade. Então, nós falamos que existe o tratamento clínico, conservador, com a dieta, com a nutrição e com medicamentos que o endocrinologista passa. Certo. Depois você tem, no outro extremo, o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica, e você tem no meio termo entre isso, que é o tratamento endoscópico para a obesidade. Hoje em dia nós temos duas alternativas, seja o balão gástrico ou a própria gastroplastia endoscópica, uma endossutura gástrica feita por endoscopia. O balão gástrico, você vai fazer uma endoscopia, vai colocar um balão dentro do estômago, e você vai encher esse balão em torno de 400 a 700 ml, depende do tamanho do estômago desse indivíduo. E esse balão vai ficar dentro do estômago num período de 6 meses, mais ou menos, e ele dá uma sensação de saciedade precoce. A hora que a pessoa vai comer, ela se sente satisfeita porque distende o estômago, isso manda um reflexo para parar de comer. Então, ela come menos. E o balão gástrico consegue um emagrecimento, em média, em torno de 10 a 20% do peso inicial. Diferente de uma cirurgia bariátrica que consegue um emagrecimento de 30 a 40% do peso inicial. A gente costuma dizer que existem 3 indicações muito precisas para o balão gástrico. A melhor indicação para o balão é aquele paciente super obeso, que pesa 200 quilos, ou ele tem aquele IMC acima de 50, que já é o obeso super mórbido. Você vai colocar o balão para ele emagrecer, para depois operar. Como se um complemento. Você prepara para a cirurgia. Então, ao invés de operá-lo com 200 quilos, você vai operá-lo com 160, 150 quilos, onde diminui os riscos cirúrgicos.
Uma segunda indicação para o balão gástrico é aquele paciente que não tem indicação para cirurgia. O IMC dele é abaixo de 35. Mesmo que ele queira operar, eu não posso operá-lo, porque ele está fora do protocolo. E uma terceira indicação, mas ele pode colocar o balão. O balão pode colocar a partir do IMC de 27. Ou uma terceira indicação para o balão é aquele paciente que tem indicação para cirurgia. O seu caso é cirúrgico. Ah, mas eu não quero operar. Eu não quero operar porque eu tenho medo da cirurgia. Eu não quero operar porque eu quero tentar algo menos radical do que uma cirurgia. Perfeito. Ele tem indicação para o balão, ele pode tentar o balão. Depois de um tempo, ele pode retirar esse balão e colocar um outro balão. Ou mesmo, ele pode ter um sucesso com o balão e daqui 2, 3 anos voltou a ter a recidiva do peso. No caso, os cuidados pré e pós-operatórios, doutor, da cirurgia e do balão do balão. também. O balão, o preparo pré-operatório é um pouco mais fácil em relação a todo o check-up que a gente faz no paciente em relação aos exames. Depende, é claro, da idade do paciente e das comorbidades que ele tenha, principalmente da parte cardiológica. Mas num paciente mais jovem, o preparo para o balão ele é mais fácil. Mas o acompanhamento com o psicólogo e o nutricionista é o mesmo. Tem que fazer, porque ele tem que ter essa mudança de comportamento. Nós já tivemos uma paciente que ficou 6 meses com balão, tomando leite condensado todo dia, não emagreceu nada. E um outro paciente que ficou tomando cerveja todo dia, não emagreceu nada. O balão não faz milagre, assim como a cirurgia não faz milagre. Então, sério isso? Sim, sério, seríssimo. E tem que ter uma mudança de comportamento. É fundamental. Parece até piada, não é, não, gente? Não, olha, não. Sério. A pessoa submeteu a um procedimento, Sim. mas ela ingeria bebida alcoólica todo dia. Sim, cerveja todo dia. Ou leite, por isso que é tão importante, né? Esse acompanhamento esse atendimento para ajudar multidisciplinar. esse processo. Essa coisa da equipe integrada, né? Todo mundo fala a mesma língua, Sim. né, doutora Admara? Se você ter mesmo um tratamento de equipe, né? Para ser efetivo, né, doutor? Sim. Precisa ter esse comportamento. Então, o balão gástrico é uma alternativa, realmente existe nessas 3 situações, e muitas vezes o paciente que tentou o balão gástrico e conseguiu emagrecer, ótimo, ele vai para a academia, ele passa a ter motivações para fazer a atividade física que ele não tinha antes, então isso ele consegue e muitas vezes ele tem um resultado bom. E existem pacientes que não, que volta a ter a sua recidiva do peso e chega um momento que ele tem indicação para a cirurgia, ele fala, pô, até o balão eu já tentei e não deu certo. A culpa não é dele, ele tem uma doença chamada obesidade, que está no hipotálamo, ok? É uma doença e, como tal, ela tem que ser tratada. E precisa entender que a obesidade é uma doença crônica para o resto da vida. Mesmo operando, mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, mesmo emagrecendo, esse paciente vai ter que fazer acompanhamento para o resto da vida. Ele tem uma doença crônica. Vai acompanhar com o seu cirurgião, vai acompanhar com o seu endocrinologista para o resto da vida. Mesmo que seja como uma vez por ano, como a Adriana bem comentou, fazendo os seus exames, fazendo acompanhamento. E acho importante o senhor colocar isso, né, doutor? Porque às vezes as pessoas acabam pré-julgando, né, a pessoa obesa. Ah, mas ele é preguiçoso. Ah, isso é frescura. Né? Ah, desconta tudo ali na comida. Mas tem que cuidar mesmo, né? Porque é essa questão mesmo do emocional, mas também do corpo, é fisiológico. Sim, é uma doença e como tal ela tem que ser tratada e é uma doença crônica, ok? A cirurgia bariátrica não vai resolver por completo e definido, não. Ela vai ter que ter esse acompanhamento para o resto da vida. Como uma manutenção. Sim, né? Como é uma hipertensão arterial, como é um diabetes, como é um outro problema qualquer. Aprendi tanto hoje. Muito obrigada, viu? Por todo o conhecimento compartilhado. O doutor Admar Conco Filho, cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. Foi um prazer conhecer o doutor. Espero que volte outras vezes para a gente conversar mais. E agradeço mais uma vez a presença também da nossa nutricionista Adriana Passos. Obrigada, viu, Obrigada, Tri, pela presença. Quero mandar beijo pro Euler. Amei coleção de medalhas. Euler, arrasou. Acho que hoje, na hora que eu sair do programa, vou até pôr uma roupa de ginástica, eu vou dar uma corridinha, viu? Vou dar uma corrida para dar... Motivou a pessoa aqui, viu, Euler? Obrigada por colaborar também com o nosso programa, viu? Até uma próxima oportunidade, gente. Obrigada de coração, viu? Foi muito bom.